Maravilha. Começando a gravação. Hoje nós vamos estudar nossa quinta aula na matéria de angiologia. Nós temos o tema que nós vamos tratar hoje, Satanás e os demônios. Hoje é o tema da quinta lição que nós vamos tratar hoje, tá? Um assunto bastante curioso. Nós não vamos tratar especificamente muitos detalhes hoje, tá? Porque nós vamos falar nas outras aulas ainda mais alguns assuntos sobre essa questão. Hoje nós vamos observar alguns pontos e vamos falar, e depois nas aulas seguintes vamos tratar um pouquinho mais profundo a respeito de Satanás e os seus demônios. Tá bom? Então, hoje, falando sobre esse assunto, surge então a grande pergunta: quem é Satanás e os demônios? Como surgiu Satanás? E como surgiram os demônios? Essa é a grande pergunta que muitas pessoas têm a respeito dessa matéria, tá? E a matéria de angiologia, ela tem um papel justamente de trazer um esclarecimento acerca desses assuntos, né? A Bíblia em si, nós vamos trabalhando nela, ela mostra alguns pontos a respeito da angiologia, mas existe muitas dúvidas, né? Porque ela não mostra com muita clareza, com muitos detalhes a respeito desse assunto, certo? Mas vamos trabalhar dentro da matéria e vamos procurar mostrar o que a Bíblia fala sobre os anjos caídos, né? O que a Bíblia fala sobre os anjos decaídos, né? O que a Bíblia fala sobre Satanás, o que a Bíblia fala sobre os espíritos malignos, né? Então, vamos fazer menção sobre esses pontos em ensino geral hoje, tá bom? Então, o primeiro ponto, a queda dos anjos. Como houve a queda dos anjos? Em que momento ocorreu a queda dos anjos? Nós vamos observar que a Bíblia em si, ela nos mostra alguns pontos. Ela fala sobre o dragão, fala sobre os anjos caídos, ela fala sobre os poderes do mal, de uma maneira que podemos tornar e acreditar que realmente existe realmente um verdadeiro reino do mal, né? Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 12. O próprio Jesus ele faz uma menção sobre essa questão que existe um reino do mal. Ele cita assim, Mateus capítulo 12 e versículo 26. Ele fala assim: se Satanás expulsa Satanás, está dividindo contra si mesmo. Como então subsistirá seu reino? Então, aqui o próprio Jesus está falando que existe um reino do mal, né? Porém, nós vamos observar que o reino, dentro dessa questão, ela surgiu, o reino do mal, através do orgulho, do egoísmo, de uma criatura que tentou ser semelhante ao Altíssimo, tá? Nós podemos ver, por exemplo, no livro do profeta Isaías, capítulo 14 e o versículo 14. Ele faz questão de frisar o profeta Isaías aqui: subirei mais alto que a mais alta nuvem e serei com o Altíssimo. Então nós vamos ver que a Bíblia faz algumas citações, tá, sobre esse detalhe, sobre a queda dos anjos. Então vamos tentar estudar um pouquinho sobre isso. Por que nós devemos estudar sobre Satanás e seus demônios? É uma outra pergunta também que deveríamos pensar. Por que é importante sabermos sobre esse assunto? O apóstolo São Paulo, ele escreve na sua carta aos Efésios e ele cita que nós travamos uma batalha. E a batalha que ele fala
Ele fala, nós não travamos uma batalha contra nosso próximo, contra a carne e o sangue. A batalha é contra as potestades, dominadores, hostes do mal. Então ele começa a citar uma hierarquia angelical do mal, entendeu? Então ele começa a mostrar para a gente que nós travamos uma batalha espiritual, no mundo espiritual, certo? E se existe uma batalha espiritual, então significa que existem inimigos. Então, o papel do todo cristão é conhecer quem é o seu inimigo, quais são as armas que o seu inimigo utiliza, certo? Qual é o campo de batalha que o seu inimigo utiliza e de que maneira ele trabalha, certo? Se o adversário, se nós conseguimos conhecer o nosso adversário, a nossa vida cotidiana, ela passa a ser uma vida melhor. O grande problema é que muitos crentes hoje, eles subestimam esse ponto. Eles não acreditam que existe um inimigo, não acreditam que existe uma batalha espiritual, e as pessoas subestimam isso. E a Bíblia em todo tempo fala que a partir do momento que você recebeu a Cristo como o único suficiente Salvador, né, e se alistou fazendo parte do exército de Deus, você começa a travar essa batalha contínua. Diariamente você tem uma batalha para travar. Então, como um cristão, eu preciso saber quais as armas utilizar e quem é o meu adversário para que eu possa saber combater. Então, o papel dessa matéria é justamente trazer esse esclarecimento para mostrar que não é um conto de carochinho, como alguns acreditam. Não é brincadeira. O inimigo da nossa alma é real. Existe um mundo espiritual real. E todo crente precisa ter conhecimento disso. Então, vamos falando sobre a questão da queda dos anjos, nós vamos fazer algumas menções aqui. A primeira menção que eu vou falar sobre a queda dos anjos. Os anjos que caíram, eles perderam a sua santidade original e também tornaram corrupto em uma natureza e conduta. A partir do momento que eles caíram, e nós vamos fazer menção mais clara, então eles perderam toda aquela autoridade, a origem dele, e a sua conduta foi mudada automaticamente. O segundo ponto que a Bíblia vai nos mostrar é que uma parte dos que caíram, ou seja, uma parte dos anjos que caíram, foram lançados no inferno. Essa palavra aqui, inferno, que nós vamos ver, abra sua Bíblia, 2 Pedro, capítulo 2, e versículo 4. 2 Pedro, capítulo 2, e versículo 4. Então, uma parte dos anjos que caíram, que foi lançado no inferno, tá? E essa palavra aqui, inferno, que o texto Paulo, que Pedro cita, vamos ler. Ele faz assim: pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo em abismo tenebroso, a fim de serem reservados para o juízo. Essa palavra inferno aqui, ela não está se referindo a uma condenação, a algo que às vezes as pessoas dentro da mitologia grega têm um pensamento que é algo para se torturar, né? Esse inferno de torturar. O sentido da palavra aqui, inferno, ela está falando de tártaro, tá? No grego, no original. E ela está se referindo a um local aonde os anjos foram presos num abismo, tá? Pedro faz questão de frisar aqui que parte desses anjos eles estão guardados, estão aqui presos e foram aprisionados pelo próprio Deus. Abra sua Bíblia ainda para complementar esse assunto. Livro de Judas.
Livro do apóstolo Judas, e versículo 6. Judas ele faz a menção ainda sobre essa questão desses anjos que foram lançados. Ele fala assim, Judas, versículo 6. E quanto aos anjos que não conservaram sua posição de autoridade, mas abandonaram sua própria moradia, eles têm guardado em trevas, preso com correntes eternas para o juízo do grande dia. Então você vai ver que o apóstolo Judas ele faz menção que os anjos que caíram, eles foram aprisionados, entendeu? No abismo, e segundo o texto nos mostra que estão acorrentados, aguardando ser lançados no juízo final. Ainda para complementar ainda essa questão, vamos para o último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse, capítulo 12, e versículo 4. O texto sagrado diz assim, Apocalipse, capítulo 12, versículo 4. Aqui vai falar da terça parte, né, de anjos que caídos. Ele fala assim, sua cauda arrastou consigo um terço das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho, no momento que nascesse. Mas a parte A do versículo, ela faz questão de falar, sua cauda arrastou consigo um terço das estrelas do céu. Essa questão estrela do céu está se referindo a anjos, certo? Porém, quando ela faz a questão também, ela frisa aqui a menção de anjos, ela não está falando de uma hierarquia. Uma hierarquia. Ela está falando que foram expulsos anjos do céu. Aí nós vamos observar, por exemplo, que o apóstolo Paulo, ele cita em Efésios uma hierarquia. Por exemplo, os anjos normais, eles estão lá para exercer uma função, um mandato. Existe uma hierarquia. Por exemplo, quando fala de principado, está falando aquele existe uma hierarquia, está falando de, como nós falamos anteriormente, de um querubim, né, de arcanjos. Então está falando de pessoas com um poder superior, certo? Então, só que aqui o texto fala que foram expulsos, que arrastou a terça parte dos anjos e foram expulsos dos céus, certo? Então, nós aprendemos aqui que na queda dos anjos, tá? Uma parte caíram e foi lançado no inferno, certo? E esses anjos estão aprisionados até o dia do julgamento. O terceiro ponto dessa questão da queda, que nós aprendemos, é que outra parte desses anjos que permanecem em liberdade trabalham de uma forma definida na oposição da obra do Senhor. Ou seja, nós vamos ver, por exemplo, que Satanás, ele não trabalha sozinho. Nós já citamos algumas vezes que o inimigo da nossa alma, Satanás, ele não é onisciente, ou seja, ele não sabe todas as coisas. Ele não é onipresente, ele não pode estar presente em todos os locais. Quem é que ajuda ou auxilia ele? São justamente os anjos caídos, que são chamados de demônio, os espíritos maus, os espíritos malignos. Então, nós vamos observar, dentro do contexto bíblico, que a Bíblia nos menciona que uma parte dos anjos, a Bíblia só não revela de que maneira, as questões que levam a entender por que uma parte está presa e outra não. A Bíblia só nos mostra que existem alguns anjos que foram aprisionados. Agora, tem uma outra parte desses anjos caídos que trabalham junto com o inimigo da nossa alma, Satanás, para tentar destruir a obra de Deus. Tá? Vamos continuar. O quarto ponto aqui, na relação da queda dos anjos, que é importante saber também, é que esses anjos caídos, eles serão, no futuro, atirados em terra. Em Apocalipse capítulo 12,
versículo 8 e o versículo 9, o texto sagrado diz assim: mas estes não foram suficientes, fortes, assim perderam seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamado Diabo, ou Satanás, que enganou o mundo todo. E os seus anjos foram lançados à terra. Tá? Então, nós vamos observar, dentro do contexto aqui, é que, num futuro, esses anjos, por exemplo, que estão presos, eles serão liberados e vão atacar, que já acontece lá no momento, depois do arrebatamento da igreja. Mas está apontando que eles vão sair de prisão. Tá? Agora, em que momento ocorreu a queda dos anjos? Aqui existem dois pontos que existem algumas dúvidas acerca desse ponto. O fato é que a Bíblia nos mostra, no livro de Deuteronômio, capítulo 29, e versículo 29, que existem algumas coisas que o próprio Deus não revelou nem aos anjos, e muito menos a nós. O fato é que a Bíblia mostra alguns pontos, porém, existem alguns pontos que ficam um pouco em dúvidas acerca de alguns detalhes. Então, eu quero apresentar para vocês os dois pontos. O primeiro ponto, que nos mostra em que momento ocorreu a queda de Satanás e os seus anjos. Abra sua Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 1. O primeiro ponto que nós entendemos aqui é o seguinte: em que momento os anjos foram criados? Nós primeiro temos que entender que eles foram criados. Em que momento que eles foram criados? A Bíblia, então, cita o momento que eles foram criados. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, aqui, a Bíblia está falando, está mostrando um ponto inicial. Tudo se começa aqui. Certo? Então, os anjos, toda a parte angelical, o universo, entendeu? A terra, ela foi criada a partir aqui do capítulo 1, versículo 1. Tá? Agora, a grande pergunta: em que momento, se Deus criou os anjos aqui no capítulo 1, e versículo 1, em que momento ocorre a queda de Satanás e os seus anjos caídos? Tá? Então, vamos ver dois pontos de vista. Primeiro ponto acontece aqui a queda dos anjos, ela se deu num período aqui entre o versículo 1 e o versículo 2. É o primeiro ponto. O primeiro ponto diz assim: a terra, versículo 2, era sem forma e vazia, e as trevas eram sobre a face do abismo. Então veja só que o texto fala no versículo 2: a terra era sem forma e vazia, e as trevas eram sobre a face do abismo. Agora, se eu pegar esse versículo aqui, do versículo 2 de Gênesis, eu fazer um paralelo ele com uma menção que o profeta Isaías, ele faz uma menção interessante. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 45. Ele faz uma menção a respeito desse ponto aqui, interessante, que traz um esclarecimento. Isaías, capítulo 45, e versículo 18. Aí o profeta Isaías faz a menção seguinte: porque assim disse o Senhor que criou os céus, Deus mesmo que formou a terra e o fez. Ele estabeleceu, não criou vazia, formou-se para ser habitada. Então nós vamos ver aqui que a palavra vazia,
que o profeta Isaías menciona, tá? Que Moisés menciona lá no capítulo 2, perdão, no capítulo 1 de Gênesis, versículo 2, que aparece a palavra vazia. A terra era sem forma e vazia. A palavra vazia aqui de Gênesis 2, de capítulo 1, versículo 2. E a menção aqui, tá? Que Isaías faz no capítulo 45, versículo 18, sem forma. Então nós entendemos aqui que Deus não criou originalmente a terra sem forma e vazia, em volta de trevas, tá? Ela tornou assim devido um juízo que caiu sobre ela. Ou seja, essa questão de quando o Senhor cria, capítulo 1 e versículo 1 de Gênesis, o Senhor criou todas as coisas, certo? Ele criou perfeita. Nós vamos ver no finalzinho, por exemplo, Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 31, quando ele finaliza lá o capítulo 1 de Gênesis, ele fala assim: e Deus viu tudo que havia feito, e tudo havia ficado muito bem. O texto faz uma clareza que o Senhor criou tudo perfeito. Certo? Então, dá-se a entender aqui, no capítulo 1 de Gênesis, versículo 2, quando ela frisa que a terra era sem forma e vazia, significa que ela, originalmente, ela se tornou isso por causa que ocorreu um juízo. Ou seja, ela ficou em volta de trevas porque ela foi atingida por uma situação. Certo? E que situação é essa? É justamente se nós não soubéssemos, entendêssemos sobre a queda de Satanás, jamais poderíamos interpretar isso. Aí você vai entender que justamente quando o Senhor expulsou Satanás do céu, juntamente com seus anjos, ele veio de encontro com a terra, e por isso que ocorre esse momento que fala que a terra era sem forma e vazia. E quando o Senhor criou, como Isaías fala, Isaías menciona claramente que ele criou ela perfeita para ser habitada. Mas no momento que Satanás foi expulso, que bateu na terra, ou seja, ele causou o quê? Um caos. Ele rodeou ela de trevas. Então, se acredita-se que a queda de Satanás e seus anjos ocorre justamente aqui entre o versículo 1 e 2 do livro de Gênesis. Devemos entender também, dentro desse ponto aqui, que o período de versículo 1 ao versículo 2, ele é imensurável, é amplo, entendeu? Então, algumas pessoas acreditam que isso acontece de um dia para o outro. Só que nós temos que entender que existem dois tempos. Tem um tempo Kairos, que é o tempo de Deus, que, segundo a Bíblia nos menciona aqui, um dia para nós representa 1000 anos. Um dia para Deus representa 1000 anos para nós. Certo? E tem um tempo Cronos. O tempo Cronos é o tempo do homem, que um dia tem 24 horas. Então, uma diferença muito grande dentro desse contexto. Tá? Essa é a primeira teoria que fala sobre a questão da queda de Satanás e dos anjos. Em que momento ocorre? Essa é a primeira teoria. Aí vem a segunda teoria. A segunda teoria, ela ocorre justamente no capítulo 1 de Gênesis, versículo 31. Fala assim: e Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Certo? Aí no capítulo 3, versículo 1, diz assim: ora, a serpente era a mais astuta dos animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ele perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto da árvore do jardim? Segundo alguns historiadores, alguns teólogos, a opinião de alguns, disse que
A queda dos anjos, Satanás e seus anjos, ele veio ocorrer depois do capítulo 1, versículo 31, e antes do capítulo 3 de Gênesis. Já ocorre nesse intervalo. Alguns acreditam que ele ocorre justamente nesse intervalo a caída de Satanás e de seus anjos. Então, nós vamos observar que existem duas teorias. Existem duas teorias. E o que em si nós aprendemos? Qual é a teoria correta e qual não é? O fato é que nós temos que tomar cuidado o seguinte: a Bíblia em nenhum momento ela dá uma clareza. Ela apenas mostra que o fato ocorreu. O fato ocorreu. Satanás, ele caiu juntamente com seus anjos. Só não sabemos exatamente em que momentos, certo? Eu particularmente, pastor Natanael, acredito na primeira teoria, certo? Acredito na primeira teoria. Seria o mais provável. Mas eu não posso utilizar ela como uma doutrina. Fazer uma afirmação, não é assim, essa é a verdade. Eu não posso afirmar. O fato é que ocorreu claramente a caída de Satanás e seus anjos, que nós vamos mencionar mais detalhe, tá? A pergunta é: alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Renato? Marcelo? Não, pastor, na verdade acredito que, como o senhor disse, né, são apenas teoria, né? Correto, justamente. Entendeu? São teorias reais, o fato ocorreu. A grande dificuldade é saber em que momento ocorreu. O mais importante aí, pastor, que eu acho aí disso daí, é que, com certeza, não tem necessidade, talvez, de querer saber o porquê, né, de tudo isso daí, como ocorreu, muito detalhe. Porque, na verdade, o mais importante é saber quem é nosso inimigo, né, e como ele age. Eu acredito que o mais importante é focar nisso, porque ficar querendo saber como não foi a criação e tudo, seria entrar num assunto que deixa até doido a pessoa. Mas Justamente. saber com quem estamos lidando é muitíssimo importante. Muito bem, muito bem. Messias, quer fazer uma contribuição? Ô, pastor, Vai, você Renato. falou o que eu ia perguntar também. Falar o que eu penso, né? Renato. Ô, pastor, como o irmão falou aí, eu acho mais importante ainda ressaltar o pecado original, né? Porque, na verdade, a gente tem o pecado do Adão que herdamos, mas, na verdade, antes de Adão, Lúcifer foi quem pecou e teve a condenação eterna, né? Correto, justamente. Entendeu? O pecado, na realidade, inicia com o Satanás. Entendeu? Mais alguma pergunta? Posso, Marcelo? Alguma pergunta sobre o assunto? Roberto? Não, é bem explicado. Não, pastor, Tá tranquilo. não, eu fico com a primeira tese aí, com a primeira teoria, né? Só que, às vezes, a gente lê na Bíblia, pensa que dá a entender assim, que às vezes na nossa mente que quando Deus criou a terra, criou o jardim, criou tudo, o inimigo já tinha sido expulso. Quando a gente faz a leitura, Hum, dá a entender que o inimigo, quando Deus já formou a terra, o inimigo já tinha sido expulso do, entendi, do entendi. céu, né? Mas, se nós lermos o É livro de interessante. Gênesis, como nós acabamos de mencionar, o capítulo Aham. 1, você vai ver, no versículo 1, ele faz menção que da criação, ó, tudo começa aqui. Só que do versículo 1 ao versículo 2, existe um tempo imensurável que nós não sabemos exatamente quanto tempo ocorreu isso. Do versículo 1 ao versículo 2. Certo? 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos, 20 anos, 100 anos, 50 anos, ninguém sabe. Justamente. E é justamente Ah, tô nesse entendendo. intervalo é que alguns teólogos acreditam que ocorre justamente a caída dos anjos, ocorre justamente nesse intervalo. Então, nós não temos Muito uma bem. resposta exata para que possa falar com clareza. O fato é que ocorreu, só não sabemos exatamente
ou qual, em que momento. Mas, como disse aos irmãos, essas são as duas colocações que se acreditam. Tá? Vamos continuar. Mas colocada a primeira, Maravilha, maravilha. né? Só lembrando que nós não podemos colocar isso como uma doutrina, Isso, uma verdade. como a doutrina, Entendeu? Então, eu não Muito posso bem. ensinar isso como uma verdade que ó, é assim e acabou. Não posso ensinar porque a Bíblia não faz essa menção. Tá bom? Vamos Muito bem. continuar. A causa o que levou à queda? Por que Satanás e seus anjos foram expulsos dos céus? Né? O que levou à queda dele? Então, a grande pergunta é: como pode ser santo e perfeito cair? Como pode a primeira afeição menos santa brotar em tal coração? Então, vamos tentar trazer um esclarecimento sobre essa questão, tá? Existe muitos fatos, mas a melhor explicação que nós temos para poder entender o motivo que levou à queda está registrado. Vamos lá, abre sua Bíblia. 1 Timóteo, vamos abrir. 1 Timóteo capítulo 3. Vamos fazer uma leitura de alguns textos para tentar entender o motivo que levou às quedas. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 6. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele faz a seguinte citação. Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Vamos continuar. Livro do profeta Isaías, capítulo 14. Vamos ler o texto do versículo 12 ao versículo 15. Diz assim o profeta Isaías, capítulo 14 e versículo 12, a seguir. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filha da alvorada. Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Você que dizia em seu coração, subirei aos céus, erguerei meu trono acima das estrelas de Deus. E eu me assentarei no monte da Assembleia, num ponte mais elevado, um monte santo. Versículo 14. Subirei mais alto que a mais alta nuvem e serei como o Altíssimo. Mas as profundezas do Seol, você será levado e irá ao fundo do abismo. Esse é o segundo texto. Aí vamos para o segundo texto que fala também sobre o assunto. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 28, versículo 13 ao versículo 17. Ele faz a seguinte colocação, o profeta Ezequiel aqui. Mas você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam. Sárdio, topázio, diamante, berilo, onis, jaspe, safiro, esmeralda. Seu engaste e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Versículo 14. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso o designei. Você estava no monte santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Versículo 15. Você era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que foi criado até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso, eu lancei humilhado para longe do monte de Deus. Eu expulsei o querubim guardião no meio das pedras fulgurantes. O seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor.
Por isso, eu o atirei à terra e fiz de você um espetáculo para os reis. Então, nós vamos ver dentro desse contexto que nós acabamos de ler, que a melhor explicação para entender qual foi o motivo de levar Satanás e seus anjos a ser expulsos é que está dentro do orgulho e da ambição. Você vai ver que a Bíblia fala sobre o orgulho, a vaidade e a soberba, e fala da ambição, de querer, o desejo de querer ser igual a Deus, ser semelhante ao Altíssimo. Então, esses dois pontos é que a Bíblia nos mostra claramente que explica o motivo que levou Satanás e seus anjos a serem expulsos dos céus. Eu queria Pastor, frisar também, Sérgio, quer falar alguma coisa? quero sim. Pode não. Quando o senhor mencionou aí o orgulho, tal, no caso, todas essas atribuições que o senhor colocou, não seria também a questão assim, do excesso dessas atribuições? Porque, digamos assim, o orgulho seria algo que a pessoa deveria ter, mas não em excesso. Ambição, algo que a pessoa tem que ter, mas não em excesso. Porque tudo isso em excesso torna mal para a pessoa, né? Não sei, mais ou menos assim. É o desequilíbrio, né? O equilíbrio. Por exemplo, Exatamente. normalmente o ser humano em si, todos têm um orgulho em alguma coisa. Mas quando excede, sai do normal, ou seja, isso transforma-se em um grande mal. E nós vamos ver no caso aqui, da questão, nós falamos da caída de Satanás e os anjos, é que o ponto vai mostrar que ele sai do equilíbrio. Ou seja, é um orgulho excessivo, uma ambição excessiva. Você vai ver que na caída quando ocorre lá a caída do casal Adão e Eva, né? E você vai observar que no contexto ali do capítulo 3 do livro de Gênesis, o diálogo com a serpente, né? Ali, o primeiro ponto que ele vai mencionar ali, ele cita o seguinte, ó, bem interessante. Foi isso mesmo, versículo 1, foi isso mesmo que Deus disse, não coma nenhum do fruto da árvore do jardim. Aí continuando aí no versículo 4, ele fala assim, e disse a serpente à mulher, certamente não morrerá. Deus sabe que no dia em que deles comerem, seus olhos abrirão e vocês serão como Deus. O que é isso aqui? É justamente o que? A ambição. No mesmo ponto, ou seja, aquele sentimento que ele tinha lá nos céus, quando ele foi, aqui ele está expondo o mesmo sentimento aqui, mostrando uma clareza da ambição de querer ser igual a Deus. No dia a dia, na nossa vida, e você vai ver em vários filmes que se faz e que procuram mostrar alguma questão de mitologia grega e assim por diante, e você vai ver que o ser humano ele sempre quer se destacar. Ele quer mostrar um conhecimento, uma sabedoria que ele é muito maior, melhor que Deus. Ele quer, o maior objetivo de alguns homens é querer ser superior, ser um Deus imortal. Isso é uma realidade que ocorre nos nossos dias. Você vai ver vários filmes procurando mostrar isso. Esse ponto que o homem ele não precisa de Deus, que ele é capaz de alcançar a sabedoria de Deus. Eu estava lendo um livro, numa ocasião, inclusive na biblioteca que eu tenho aqui, que fala sobre o poder do subconsciente. Esse livro, ele é interessante que ele começa a mostrar o poder do que o subconsciente que o homem tem. Mas chega um momento que ele procura mostrar que o homem ele tem condição de desenvolver a sua consciência, a sua mente, o seu subconsciente, a ponto de se tornar um Deus. Você olha o ponto de vista do escritor.
Então, você vê que a intenção, justamente, é mostrar que todo conhecimento, a sabedoria que o homem tem, se provém das suas próprias forças. Nós vemos que o homem em si, ele tem uma sabedoria muito grande. Você vê a internet, olha, nós estamos conversando aqui uma distância um do outro, uma facilidade, isso é obra do quê? Do desenvolvimento da mente de um homem, certo? Porém, quem capacitou esses homens? Da onde veio todo esse conhecimento, toda essa sabedoria? Essa sabedoria não é humana. Todo conhecimento provém de Deus. Ele é a fonte de toda a sabedoria e o conhecimento que capacitou os homens. Ele delegou o homem de ser esse ser racional inteligente. Imagina se o homem em si tem toda essa sabedoria, imagina um conhecimento de Deus, então. Entendeu? É difícil de compreender. Então, voltando sobre a questão da queda dos anjos, tá? Então, a causa que levou a queda dos homens, dos anjos, ela ocorre justamente dos dois motivos, grandes motivos, o orgulho e a ambição, tá? Como que a Bíblia descreve a queda de Satanás e seus anjos? Nós vamos ver aqui, nós acabamos de ler, Isaías capítulo 14, e também Ezequiel capítulo 28, esses dois contextos bíblicos, ele procura descrever de uma forma apocalipse e simbólica. Existem algumas pessoas, alguns teólogos, que não acreditam que esse texto esteja falando justamente da caída de Satanás e seus anjos. Eles estão falando apenas de um rei. E realmente o contexto, ela começa a falar de um rei da Babilônia e de reis lá de Tiro e Sidom. Porém, nós vamos ver dentro do contexto que esse contexto é muito apocalíptico, é muito simbólico. Então, existem muitas colocações, muitas ilustrações que ele utiliza, algumas palavras, alguns termos que ele usam, simbólico, justamente para procurar descrever justamente a respeito de Satanás. Você deixa bem claro. Por exemplo, a Bíblia não fala que... quer ver? Alguns pontos que ele nos descreve aqui, por exemplo, ele vai falar de perfeição, sabedoria e formosura, lá em Ezequiel ele fala assim, no versículo 12, era perfeitos em teus caminhos desde o dia que foste criado. Então, não se fala exatamente de termos que ele está utilizando aqui, não está se falando de um rei normal, comum, né, de um ser humano comum. Aí ele fala lá, continuando ainda, no versículo 13, ele fala que estava no jardim do Éden, jardim de Deus. Então, não está se tratando de um rei normal. Ele vai falar ainda outro termo que ele usa lá, o versículo 14 de Ezequiel, querubim da guarda, certo? Mais uma vez, utiliza uma descrição que não se trata de um rei, se trata de algo angelical, certo? Então, nós quer ver o versículo 15 fala ainda, até que se achou iniquidade, né? Iniquidade. Então, não se encaixa aqui, nós vamos ver que na doutrina da depravação humana. Nós vamos ver também no versículo 18, fala assim, eu fiz sair do meio de ti um fogo e reduzi cinza sobre a terra. Ele é um termo lá que ele utiliza no capítulo 28 de Ezequiel, né, procurando mostrar que o ponto que, quando ele foi lançado, aí dá até entender que aquela clareza que Isaías, que eu li 45, versículo 18, com o versículo 2 de primeiro livro de Gênesis, dá a entender que realmente há uma clareza que mostra realmente esse fato, quando fala que a terra era sem forma e vazia, e trevas cobriam a face do abismo. Né? Ô, pastor. Fala, Renato. Na verdade, Deus, quando ele vai falar da sua palavra, ele mistura céu e terra para falar de um assunto, e toda palavra é codificada, toda palavra de Deus ela é codificada.
e só quem tem o Espírito Santo de Deus consegue codificar esses códigos que Deus deixou na sua palavra, na verdade, né? Certo, verdade, entendeu? É justamente, entendeu? Então, a Bíblia ela usa muita simbolismo, muita ilustrações, né? O fato é que o próprio Jesus, ele traz uma firmeza. Lucas capítulo 10, versículo 18, o próprio Jesus faz uma menção. Ele fala assim, ó, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. O próprio Jesus cita isso. Você entendeu? Ainda que talvez algumas pessoas pudessem falar, mas o texto de Ezequiel 28 e Isaías 14 não serve como referência para citar a caída de Satanás. Mas nós vamos ver em algum contexto, o livro de Judas, que nós lemos, aqui, o próprio Jesus citando aqui Lucas capítulo 10, versículo 18, ele está falando aqui, ó, eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Então ele caiu, ele foi expulso do céu, certo? Esses são os fatos que a Bíblia nos mostra com clareza, certo? Tá dando para entender? Sim. Tá ótimo, pastor. Maravilha. Vamos continuar. Falando ainda sobre a queda dos anjos e também da existência do mal, existem pessoas que questionam a questão do mal e acreditam que não existe o mal. Existem até algumas doutrinas filosóficas, místicas, que procuram mencionar que são tudo obra de pensamento, de imaginação, ilusão. Por exemplo, nós vamos ver aquela seita do hinduísmo, né? Eles procuram mostrar que o mundo é feito de uma ilusão, entendeu? Falar, o mal é apenas uma ilusão das pessoas. O mal não existe, certo? Existe outros que procuram mostrar que o erro está na mente humana, que não existe mal. O erro está na mente humana. Existe também aquela teoria também de Darwin, que é a teoria da evolução, que procura falar que o mal no universo não passa de uma imposição ou explicação que a mente humana dá aos eventos. Então, algumas pessoas pensam que o mal é apenas uma mitologia, mas o mal é real, gente. A Bíblia, a palavra de Deus, nos mostra que o mal é real. O mal veio existir justamente por causa da caída de Satanás e dos seus anjos. Ela começa e origina o início ali justamente na caída, onde Satanás se rebela contra Deus e os anjos, a 13ª parte, se rebela, certo? A Bíblia nos mostra claramente que o mal começa ali, tá? Então, realmente, existe um mal que existe no mundo espiritual, porque se os anjos são espíritos, então eu não consigo enxergar algumas coisas com clareza, mas nós vamos observando no mundo espiritual que o inimigo da nossa alma, ele trabalha no mundo espiritual através da vida de algumas pessoas que dão liberdade, que dão brechas para que ocorra o mal, certo? Então nós vamos ver o próprio Paulo falando em Timóteo, que nos últimos dias ele começa a falar sobre a depravação do mal, sobre o aperfeiçoamento do mal, que nos últimos dias os homens seriam mal, egoísta, seriam amantes de si mesmo, entendeu? Seriam depravados. Então nós vamos ver que é justamente uma consequência que começa com Satanás, depois inicia com o primeiro homem, o pecado original, e vai se desenvolvendo na humanidade. Você vai ver que um ponto da humanidade, o mal chega a ficar tão ruim, crescer tanto que o Senhor precisou destruir uma cidade, Sodoma e Gomorra. Entendeu? Nós vamos ver lá, chega um ponto lá que o Senhor tem que destruir o mundo com água, um dilúvio lá, por causa justamente do mal havia multiplicado de uma forma tão grande que a depravação estava ruim. O Senhor chegou a entristecer com a criação do homem. Então, é real. Tá? Agora,
Nós não podemos negligenciar esses fatos. Quando nós negligenciamos esses fatos, irmãos, nós estamos travando uma batalha espiritual que não sabemos. Por que alguns crentes vivem cabisbaixo? Por que alguns crentes não mudam a sua vida espiritual? Por que alguns crentes vivem atribulados? Porque brincam com algo real, que é uma batalha espiritual, que todo crente trava. É real. Entendeu? Se nós soubéssemos utilizar batalha espiritual, entender a profundidade da batalha espiritual que o crente trava, muitas coisas seriam diferentes. A vida da nossa igreja, no geral, ela seria diferente. O que precisa é nós aprendermos a analisar dentro do contexto bíblico. Pregar, ensinar aquilo que a Bíblia nos mostra que é real. Não omitir nada, não eliminar nada, mas procurar seguir com clareza. Mostrar que é real, Satanás é real, os demônios são reais, o mal é real, está aí na vida das pessoas. Nós, como crentes em Jesus Cristo, precisamos usar a autoridade que o Senhor constituiu a igreja para repreender, para quebrar todo esse mal. Nós recebemos autoridade para fazer isso, mas muitos crentes não conseguem utilizar dessa autoridade porque não conseguem entender essa clareza, não conseguem entender a profundidade dessa situação, que é real. Vamos continuar. Um outro ponto interessante aqui, dentro desta matéria, é que nós vamos ver, por exemplo, o Espiritismo, ele procura mostrar que os espíritos são aperfeiçoados. E os espíritos... Aí nós vamos ver uma colocação de Allan Kardec, ele faz assim: os demônios são espíritos imperfeitos, que por sua maldade permanecem mais tempo nas classes inferiores, sofrendo suas penas, até que um dia se canse do mal, interesse pelo bem e melhore seu estado. Eles são espíritos imperfeitos, suscetíveis de regeneração, em que colocamos na base da escala hão de negar graduar-se, hão de nela graduar-se. O Espiritismo procura mostrar que existe os anjos que são os anjos bons são anjos aperfeiçoados e os anjos maus são espíritos imperfeitos, mas que na medida que eles vão usufruindo do corpo da pessoa, eles podem se melhorar, largar o mal e acabar se pegando o seu bem. Isso não é uma verdade. Entendeu? Um anjo mau, a Bíblia nos mostra claramente que são malignos, que eles foram expulsos do céu e não há salvação para eles. Tá? Eles estão condenados claramente, como diz no livro de Judas, no versículo 6, que eles estão condenados e aguardando a sentença final. Ele já foi condenado, não tem salvação para eles. O único plano de salvação que existe é para a humanidade, para os anjos celestiais que foram expulsos do céu, Satanás, não tem plano de salvação. A sentença é clara, eles estão aguardando o juízo final. Esse é um ponto final que não pode se negar. Tá? Então, são pontos que procuram ensinar de uma maneira errônea, certo? Por isso que eu quero concluir aqui, convidando vocês, eu vou enviar essa matéria para vocês, tem muito mais detalhes aqui, pontos bem detalhados, com mais clareza, e eu fiz apenas um resumo aqui para a gente poder entender, mas a matéria em si, que vou estar enviando por escrito, ele mostra algo muito maior, certo? Pedir a vocês que vocês procurem acompanhar, refletir, meditar, porque essa questão aqui é de suma importância termos conhecimento, para que a nossa vida espiritual possa melhorar. Porque nós precisamos conhecer quem são os nossos inimigos. Nós precisamos conhecer nos campos de batalha, precisamos conhecer nossas armas espirituais, entendeu? Para poder lutar contra esses
esses inimigos. Se nós não conhecer e não saber quem são nossos inimigos, fica difícil para nós travarmos uma batalha e sair vencedor. Por isso que muitos crentes vivem cabisbaixo, derrotados, alguns caíram, não conseguem se levantar mais, porque não conhecem e brincam com a verdade, com a realidade. Algo que a Bíblia mostra que não é brincadeira, é real. Paulo faz, eu finalizo aqui dizendo aqui, Efésios capítulo 6, só para afirmar o que Paulo fala. Lá o versículo 10, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Vistam toda a armadura de Deus para poder estar firme contra a cilada do diabo. Está falando aqui, não é de uma armadura normal, uma armadura espiritual. É algo espiritual. Aí ele continua dizendo, no versículo 12, fala assim, pois a nossa luta não é contra os seres humanos. Ou seja, a nossa luta não é contra o meu irmão, meu próximo, mas é contra os poderes e autoridades, contra os demônios, os dominadores desses mundos de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir o dia mau e permanecer inabalável depois de terem feito tudo. Então você vai ver que Paulo está aconselhando uma igreja de Éfeso a revestir e se preparar para uma batalha espiritual. Contra quem? Contra Satanás e os seus anjos, que são reais, que vivem no mundo espiritual, trabalhando contra a igreja, contra a criação de Deus. Amém, queridos? Então, deixa eu finalizar aqui a gravação, só um momentinho.